Olá pessoal, mais um vídeo com uma aula prática nossa da disciplina Geoprocessamento e nesse tópico agora nós vamos dar uma continuidade da prática anterior. Essa prática de informação geográfica, agora o objetivo nosso é principalmente familiarizar os elementos de maré com projetos de engenharia. Então tem uma indicação, tem um vídeo, os demais slides tem os vídeos explicativos, Agora, inicialmente, nós vamos só tratar de mostrar para vocês que nós vamos trabalhar com esse elemento do Google Earth aqui, chamada elevação, o elemento que aparece aqui, tá? Então, nós vamos usar o Google Earth em uma das estações maregráficas que a gente selecionou na prática anterior, e nós vamos registrar essa elevação que foi marcada aqui no visualizador, isso vai ficar registrado. Agora aqui, no caso, nós vamos ter um vídeo explicando para vocês em que irá consistir essa prática. Bom, aqui um exemplo, nós estamos aqui com o Google Earth, e só no scroll aqui, tá vendo? Eu tenho uma estação maregráfica de Rio das Ostras, tá? E eu vou pegar o exemplo aqui dessa rua, Dessa rua aqui. E à medida que eu vou aproximando, eu vou observando na parte inferior que tem uma elevação, tá? Para todos os fins, nós vamos considerar essa elevação aqui, tá vendo? Eu vou considerar para esse caso aqui específico a elevação de 11 metros, para esse ponto aqui, ok? Só para frisar para vocês, por exemplo, aqui eu estou no QGIS, o QGIS ele já tem aqui eu estou mostrando as curvas de nível, a forma correta de você obter um valor de uma altimetria através da curva de nível, não é através do Google Earth. Tá vendo aqui eu estou na mesma região, só que aqui eu não consigo detectar qual é o valor, porque eu não tenho uma curva de nível que chegue próximo aqui, por exemplo. Eu só tenho essa curva aqui para mim, ela é a curva de nível 0. Se eu tocar aqui, ela vai me dar a informação mostrando lá, cota 0. Tá? E isso aqui ele está intervalado de 10 em 10 metros. Por exemplo, aqui eu tenho a curva 10, tá vendo? 10 metros sendo mostrado. Aqui eu tenho a curva 20. Ou seja, essa ferramenta do QGIS, por exemplo, ela me dá uma altimetria de 10 em 10 metros, que é condizente para a finalidade da base que eu busquei do IBGE. Mas não posso utilizar isso, nesse caso, para poder detectar uma altitude, por exemplo, uma cota desse ponto aqui. Eu peguei ali aquele exemplo do Google Earth, mas que não é a forma correta de determinar a cota. Bom, agora aqui um exemplo de, imagina uma obra de engenharia e a relação dela com uma estação maregráfica. Vamos aqui, essa estação maregráfica ela tem tem umas RNs, referências de nível, na qual elas estão atreladas ao nível médio do mar e também ao nível de redução, um exemplo. E aqui você está fazendo uma obra que envolve diretamente os elementos da maré, porque você tem o sobe e desce da maré, ou seja, você tem a pré-mar, você tem a baixa-mar, você está construindo uma tubulação para deságue de águas. Então você precisa necessariamente fazer uma relação entre o nível que vai ser construída essa obra, ou seja, a profundidade que você está fazendo essa linha de rede de drenagem, e os elementos da maré. Agora aqui, mostrando o exemplo no Google Earth, por exemplo, o que acontece? Aqui nós temos um perfil, esse perfil aqui, esse perfil mostra toda aquela trajetória que nós estávamos falando. Ou seja, esse aqui é o perfil do terreno. A rede de drenagem ela está abaixo desse perfil de terreno. Então, na hora que você vai estudar o deságue e fazer a que nível você vai estar com isso enterrado, e você estando com os elementos da maré envolvidos, você precisa avaliar isso de uma forma diferente, ou seja, você precisa ter o conhecimento do que você tem de maré aqui.
Então, de posse daquela estação que você escolheu, próximo à Baía de Guanabara, estação Maré Gráfica, uma daquelas estações, você vai escolher uma área próxima, né? Não necessariamente com essa relação de proximidade que eu estou colocando aqui do QGIS, né? Pode até ser um pouco mais afastado, um exemplo. E aí você vai relacionar baseado na diferença que você tem para o nível médio em relação ao terreno e ao terreno que você também vai coletar a informação de cota, né, através do Google Earth. Por exemplo, qual seria a profundidade que você poderia adotar de forma que você tivesse segurança na hora do deságue das suas águas, da água pluvial e tal, do teu sistema de drenagem, para você poder desaguar naquele corpo hídrico. Tá? Isso aí é um objetivo dessa prática. Bom, então aí no caso tem o que nós vamos pedindo para ser entregue, né? Ou seja, um mapa do MyMaps, né? Com a indicação da estação a maré gráfica utilizada e a região do sistema de drenagem. Esse próprio mapa indica a cota determinada pelo Google Earth para o trecho inicial e final do logradouro, além de gerar um perfil de elevação no Google Earth e apresentar o print da tela. E também nós vamos fazer um croquis do perfil do logradouro, né? Terreno natural. E nesse traçado indicado no ponto do deságue a cota do nível médio e do nível de redução, né? Ou seja, que você vai buscar da estação maré gráfica.